Hoje nós estamos comemorando os aniversariantes do semestre, não é? E hoje também nós vamos ter uma palavra aí ao nosso coração. Nosso irmão Rosalvo vai estar pregando para nós. E convido, por favor, para estar aqui na frente. Irmão Rosalvo Brito. Muito obrigado pela sua presença e que Deus te abençoe. Fique à vontade. Boa noite aos irmãos. Então, se comemorando os aniversariantes do semestre, então eu vim no dia certo, porque eu faço aniversário esse semestre também. Então, fiz aniversário esse mês, né? Então, vim no dia certo. Muito bem. No domingo passado, o pastor Maurício esteve em Garça, sábado e domingo, né? Pregando lá na igreja. E ele chegou a tocar no nosso assunto lá, né? E hoje nós vamos falar sobre um ponto que ele tocou, ainda que de forma relâmpago, né? Mas tocou. E hoje nós vamos falar a respeito desse assunto que nos traz aí uma boa lição. A palavra de Deus nos traz grandes lições, boas lições, né? Nós estamos estudando no domingo de manhã lá em Garça, hoje ainda, né? Nós estávamos no capítulo 1 de Êxodo, e à medida que a gente estuda a palavra de Deus, a gente vê que a gente aprende mais e mais, né? Então, se nós pudéssemos gastar mais e mais, obrigado. Se nós pudéssemos gastar mais e mais o nosso tempo com a palavra, nós temos muito a ganhar. Então, se você tem a sua Bíblia, abra no livro de Jonas. Livro de Jonas, no capítulo 1. Vou tirar o óculos que... A princípio nós vamos ler aí até o versículo 10, do versículo 1 até o versículo 10 do livro de Jonas, do capítulo 1. É um prazer estar mais uma vez aqui na igreja. Nós estivemos aqui o ano passado, né? Ou foi no comecinho do ano, ou foi no finalzinho do ano, né? Uma coisa assim. Mas é sempre bom rever os irmãos. Aí, com a grata satisfação de ver também aqui o irmão Renato, a irmã Luciana, o irmão Alcídio. A gente não esperava encontrá-los aqui. Então, o irmão Renato disse: agora eu sou daqui. Então, mas muito bom. Quando a gente vê algumas pessoas, a gente se reporta aí, ó, a uns tempos anteriores, quando a gente vê algumas fotos, e a gente sabe de quanto tempo nós trabalhamos juntos lá na igreja em Marília. E esses dias atrás eu revendo o vídeo a respeito do aniversário da igreja e vi lá algumas fotos das festas dos denários, aquelas mesas, irmão Alcídio, que a gente montava, com cavalete, porta. Então, assim, nós fazíamos de um limão uma limonada, né? Então, e era gratificante, era muito gostoso. Então, bons tempos. Muito bem. Livro de Jonas capítulo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande Nínive, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Mas Jonas levantou-se a fim de fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Desceu a Jope, onde achou um navio que ia para Tarsis. Pagou a sua passagem e embarcou nele, a fim de ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade,
de modo que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar a carga do navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, descera ao porão, onde se deitou e dormia, um profundo sono. O mestre do navio chegou-se a ele e lhe disse: como podes dormir? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. Então disseram cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por que nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? De que povo és? Respondeu-lhes ele: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do mar e a terra. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: o que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que fugia da presença do... Meus irmãos, vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade, pela sua palavra, e que nós possamos estar dispostos aí a sugarmos, né, aquilo que Deus tem para nos ensinar, absorvermos em prática em nossas vidas. Pai amado, nós te rendemos graças, Senhor, por esta amada igreja. Nós te rendemos graças porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos amparado, ó Deus. Nós te rendemos graças, ó Pai, pela vida de cada um aqui presente nesta noite, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando o pastor Maurício, sua família, à frente desse trabalho, cada irmão que tem também, ó Deus, cooperado de alguma forma em ministérios aqui nesta localidade, Senhor. Que o Senhor esteja colocando as tuas mãos sobre todos eles e que a tua palavra alcance, Senhor, essa cidade, pessoas que ainda não tiveram oportunidade de ouvir, ó Pai, que conheçam, que o teu Espírito Santo as convença da necessidade de arrependimento e de entrega a ti, Senhor, aceitando seu Filho Jesus Cristo como Salvador, ó Pai. Esteja abençoando, ó Deus, todos os lugares onde neste momento há pessoas reunidas em teu nome, Senhor, para louvar o teu nome, para estudar a tua palavra, Deus. Que o Senhor esteja abençoando aqueles também que têm deixado seus lares, têm deixado suas famílias e ido a lugares distantes, Senhor, para dedicar a vida a ti, Senhor, a tua obra, ó Pai. Esteja, Deus, cuidando de cada um deles, ó Pai, zelando como o Senhor tem zelado até aqui, Senhor. Esteja com o estudo da tua palavra neste momento, que teu Espírito esteja falando por nós, Senhor, que estejamos, ó Deus, de mente aberta e coração aberto para receber os teus ensinamentos, Senhor. Pois em nome de Cristo te oramos. Amém, Senhor. Muito bem. Então nós temos aqui, o pastor Maurício, semana passada, ele citou a respeito de Tarsis, né? Falando do que era a cidade de Tarsis, para onde Jonas estava indo. Mas Deus, ele chama Jonas para pregar a cidade de Nínive. Mas aí a gente vai ver o que era a cidade de Nínive, como era o povo de Nínive, como eram os homens de Nínive, o que teria levado Deus a mover o seu servo a ir àquela cidade, a ir àquela localidade, para poder levar aquelas pessoas a palavra, para levar aquelas pessoas o ensinamento, para levar aquelas pessoas palavra de arrependimento. Nínive era uma cidade grande, era uma cidade rica. Aqui a própria palavra de Deus nos diz no versículo 2, a grande cidade de Nínive. Era realmente grande. Nínive era a capital da Assíria, e ela era grande e era rica. Tinha muita riqueza e muito poder. Mas na mesma medida da sua riqueza, na mesma medida do seu poder, também era a sua maldade. A maldade desses homens. Eles eram conhecidos pela sua crueldade, E toda vez que eles entravam num embate, toda vez que eles venciam esse embate, qual era o costume deles? Qual era as crueldades que eles praticavam? Tirar orelha, tirar nariz, tirar olho, e muitas vezes fazer pirâmides de cabeças
do inimigo. Então imagine como não deve, a crueldade. Eu me recordo de uma rebelião que teve no Rio Grande do Norte, e lá a gente pôde ver até onde vai a crueldade e a maldade do ser humano. Eu não sei se os irmãos tiveram a oportunidade de ver vídeos, mas eu vi, né? Foi assim, foi distribuído aí, foi espalhado esses vídeos assim, sem muito critério. E nós víamos que lá dentro do presídio, presos matavam outros presos, e muitas vezes a pessoa estava lá viva ainda, e dando as estocadas uma atrás da outra, cortando cabeça, ainda vivo. O outro detento está lá vivo ainda, deitado, e está lá o outro com uma faca e cortando a cabeça como se estivesse cortando a cabeça de um frango. Aí a gente pensa, aí a gente passa pela nossa cabeça, é ser humano? Aí nós perguntamos, é digno de amor uma pessoa dessa? É digno de atenção uma pessoa dessa? Isso passa pela nossa cabeça. E com certeza, qual é a conclusão que nós chegamos? Não, isso não merece amor, né? Isso não é digno de amor. Esse é o pensamento natural da maioria das pessoas. Com certeza nós, que já temos Cristo como Salvador, se você já se arrependeu dos seus pecados, já entregou sua vida para Jesus, conhece a palavra, talvez muitos de nós diríamos isso. Não merece amor, não merece atenção. E essa era, arrancar a cabeça, tirar o olho, fazer pirâmide das cabeças, eram atos que os homens de Nínive praticavam. Os homens de Nínive praticavam. E essa maldade, a medida desse pecado, como nós vimos aqui, a própria palavra de Deus dizendo, a medida do pecado dos ninivitas chegou até Deus. Deus, ele olhou e diz, não, esse povo precisa mudar. Esse povo precisa de arrependimento. Chegou até Deus ao ponto dele mandar o seu servo Jonas para aquela cidade para pregar para aquele povo, para que aquele povo se arrependesse. Mas qual foi a atitude de Jonas? Jonas, ele se recusou em ir, né? Ele não deu nenhuma desculpa, assim como Moisés fez, quando Deus disse, olha, você vai falar com Faraó, para que Faraó liberte o meu povo. Moisés ainda arrumou um monte de desculpa de pronto. Senhor, eu não sou eloquente, eu sou pesado de palavra, né? Eu sou pesado de palavra. Moisés, ele arrumou essas desculpas, mas Jonas nem desculpa ele arrumou. Ele poderia dizer, Senhor, não, esse povo não merece. Ele poderia argumentar, mas ele não argumentou. Ele de pronto, ele fez a escolha dele. Qual foi a escolha dele? Fugir. A escolha dele foi fugir. E o que Jonas mostra com essa atitude? Com essa atitude ele mostra o quê? Preconceito. Ele mostra preconceito. Eu me lembro, há um tempo atrás, eu andando na rua de casa, fui até a casa de uma sobrinha minha, que mora 2 quadras para baixo. Na volta, eu encontrei uma pessoa. Essa pessoa até então trabalhava no mesmo serviço que eu. Não na mesma localidade, mas na mesma atividade. Mas essa pessoa, ela optou por fazer exatamente aquilo que nós combatíamos. Optou partir para o mundo do crime. Aí, conclusão, foi preso, foi expulso. E nesse dia que eu encontrei, há poucos dias ele tinha saído da prisão. E quando eu subi, ele não me viu. Aí eu poderia fazer o quê? Passar quietinho e ir embora. Mas aí eu optei por chamá-lo e cumprimentá-lo. Talvez alguns diriam assim, mas você está cumprimentando? Você está conversando? E essa semana eu encontrei ele de novo, no banco lá em Garça. E fiz a mesma coisa, ele não me viu. Bati nas costas dele, cumprimentei ele,
Porque muitas vezes, por conta de um sentimento que nós temos em relação às pessoas, por conta de sentimento que nós alimentamos em relação às pessoas, nós nos distanciamos dela. Nós nos distanciamos dela, e essa distância que nós colocamos entre nós e essa pessoa, entre mim e essa pessoa, faz com que essa pessoa seja privada de conhecer a graça de Deus. Faz com que essa pessoa seja privada de chegar ao conhecimento da salvação. E Jonas, ele teve esse preconceito, porque ele sabia, ele tinha Nínive, ele tinha o povo de Nínive como inimigo. Tinha o povo de Nínive como inimigo e sabia da maldade desse povo. E qual foi a opção de Jonas? A opção de Jonas foi fugir. Foi fugir. E uma coisa interessante, Deus, ele falou mansamente com Jonas. Então o versículo 1 diz: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então Deus, ele tinha um plano para Jonas. E qual era o plano para Jonas? O plano para Jonas era ir a Nínive, uma cidade inimiga do povo de Israel, e pregar o arrependimento para aquele povo. Então Deus, ele tinha um plano. Jonas sabia qual era a vontade de Deus, mas ele preferiu fugir. E uma coisa interessante, nós estudamos o livro de Gênesis até esses dias atrás lá em Garça, e a gente comentava assim: Deus, ele tinha um plano traçado. Aí talvez nós pensaríamos assim: mas os irmãos de José, eles cooperaram para que o plano de Deus fosse cumprido quando eles venderam José para o Egito. Mas a verdade é que, independente da atitude deles de venderem ou não José para o Egito, o plano de Deus ia se cumprir. Mas aqui nesse caso em específico, a gente vê Deus indo buscar o seu servo desobediente para que o plano dele se cumprisse. Deus precisava fazer isso? Deus poderia muito bem: você não quer ir, eu levanto outro. Se você não quer ir, eu levanto outro para que vá lá e pregue o arrependimento para aquelas pessoas. Mas a verdade é que Deus queria mostrar para Jonas que o plano de Deus estava sobre todas as coisas, que os planos de Deus vinham em primeiro lugar. Deus queria mostrar isso para ele. E Jonas, sabendo qual era a vontade de Deus, ele preferiu fugir. Mas por que Jonas fugiu? E o interessante é que o próprio Jonas, ele diz o porquê que ele fugiu. No capítulo 4, no versículo 2, o próprio Jonas, ele fala por que ele fugiu. E orou ao Senhor: ó Senhor, não foi isso o que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso é que me apressei a fugir para Tarsis. Eu sabia que és Deus clemente e misericordioso, tardio em irar-se e grande em amor, e que te arrependes do mal. Então por que Jonas fugiu? Jonas, ele fugiu porque ele sabia que aquele povo ia se arrepender. Por conta da pregação dele? Não. Por conta das palavras que ele iria proferir ali? Por conta da pessoa do Jonas? Sim, da pregação sim, mas não da pessoa dele. Eles iam se arrepender por conta da pregação sim, mas não por causa do Jonas, mas sim por conta de Deus, do seu Espírito que convence as pessoas do mal, que convence as pessoas do erro. E Jonas, ele acreditava que se aquele povo se arrependesse, significaria perda de privilégios para o povo de Israel, como povo escolhido de Deus. Ele acreditava nisso. Ele acreditava que esse povo iria tomar espaço. Então, além da maldade,
além da maldade daquele povo, além de acreditar que aquele povo não merecia, ele acreditava que aquele povo também poderia tomar espaços de Israel. E uma coisa que nós aprendemos com isso, infelizmente, o coração humano, ele prefere o juízo para as outras pessoas. Ele prefere o juízo contra os outros. É como é dito, para nós, misericórdia. Misericórdia para nós, para os outros, juízo. Para os outros, juízo. Então, infelizmente, o coração do homem, ele prefere isso. Ele prefere juízo contra os outros, ao invés da manifestação da graça e da misericórdia de Deus. Com certeza, pode ocorrer um dia de alguém entrar por aquela porta que tenha feito algo de ruim para alguém aqui. E aí, como é que essa pessoa será tratada? Talvez vai entrar por aquela porta alguém que trouxe algum prejuízo para alguém. E aí, como é que essa pessoa vai ser tratada? Nós vamos pensar, não, essa pessoa não merece estar aqui, essa pessoa não merece salvação, essa pessoa não merece estar no meio de nós. Então muitas vezes nós queremos despejar a nossa ira sobre as pessoas. Mas e Deus? Qual é a posição de Deus em relação a despejar a sua ira? Vamos ver o que o apóstolo Paulo diz a respeito disso. Romanos capítulo 9. Então Jonas, ele sabia da maldade daquele povo. Ele sabia o quão mal era aquele povo. E Jonas não queria que aquele povo ouvisse a palavra de Deus. Jonas não queria que aquele povo se arrependesse. Aí nós vemos aqui no capítulo 9 de Romanos, no versículo 21, a palavra de Deus nos dizendo: ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? E que direis, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Então Deus gostaria de mostrar a sua ira sobre Nínive? Deus poderia despejar a sua ira sobre Nínive? Poderia. E por que não despejou a sua ira? Por que optou em mandar alguém para pregar o arrependimento para aquelas pessoas? Porque é o desejo dele que os vasos de desonra conheçam as riquezas da sua glória. E através de quem? Através dos vasos de honra. Então, se eu estou aqui, eu já tenho aceito Cristo como Salvador, eu me enquadro nos vasos de honra, e eu preciso viver de maneira que os vasos que ainda se enquadram, as pessoas que ainda se enquadram no vaso de desonra, conheçam a riqueza, conheçam a glória de Deus através de nossas vidas. Então nós não podemos, por conta de um sentimento, eu não posso, por conta de um sentimento que eu tenho em relação a alguém, privar essa pessoa de conhecer o Evangelho, privar essa pessoa de conhecer a salvação. Eu preciso amar essa pessoa. É difícil? É muito fácil amar amigos, né? É muito fácil amar aqueles que nos ajudam, aqueles que nos amam, mas eu preciso amar também aqueles que não nos ajudam. Às vezes a gente vê pessoas que dizem que às vezes perde um ente querido porque alguém tirou a vida, e a gente ouve assim a pessoa: eu já perdoei ela, eu já perdoei ela. E aí a gente fica pensando: será que eu teria essa mesma capacidade? Será que eu teria essa mesma capacidade de perdoar, de amar
de falar de Cristo, de falar porque Deus a ama, de que ela precisa se arrepender e entregar a vida dela a Jesus Cristo. Mas é preciso eu ter essa capacidade. É isso que Deus espera de mim, é isso que Deus espera de nós. E era isso que Deus esperava de Jonas. Mas Jonas, ele preferiu fazer a sua vontade. Ele foi para Jope e pegou um navio. Aí para onde esse navio levava Jonas? Esse navio levava Jonas? E o versículo 3 deixa bem claro no seu final para onde esse navio levava Jonas. Pagou a sua passagem e embarcou nele, a fim de ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Então esse navio que levava Jonas para Tarsis, ele estava levando Jonas para longe da presença do Senhor. Se é que nós podemos achar que nós vamos conseguir ficar longe dos olhos de Deus, aonde os olhos de Deus não alcançam, né? Se é que muitas vezes nós pensamos assim, que nós conseguimos ficar longe dos olhos de Deus. Agir como Adão e Eva, tive medo porque estava nu e me escondi, como se nós pudéssemos nos esconder de Deus. E Jonas acreditava que ele pudesse se esconder de Deus, e ele foi para Tarsis, foi para longe da presença de Deus. Aí a gente pergunta: o que tem nos levado para longe da presença de Deus? Jonas pegou esse barco, foi para Tarsis para ir para longe da presença de Deus. E o que é que tem nos levado para longe da presença de Deus? No que nós temos nos envolvido? O que eu tenho feito? O que eu tenho assistido? No que tomo meu tempo que pode e me leva para longe da presença de Deus? É gostoso vir aqui e cantar esses hinos, né? É gostoso vir aqui e cantar esses hinos. O pastor Maurício disse na semana passada lá em Garça que alguém disse: olha, se nós continuarmos cantando só hinos do cantor, a igreja vai fechar. Aí eu me lembro certa vez que o pastor Paulo perguntou num acampamento o que seria de nossas igrejas se nossas igrejas ficassem só com a pregação da palavra. Ele fez essa pergunta: se não tivesse música, se não tivesse nem os hinos do cantor cristão, nem os hinos do hinário, se tivesse só a palavra, o que seria de nossas igrejas? Aí a gente entende que essa pergunta vem por conta do conformismo que nós seres humanos, nós os homens, até nós cristãos, estamos a cada dia estando em conformismo com o mundo, aceitando as coisas do mundo. E com isso, à medida que eu aceito algo que o mundo me oferece, eu estou sendo levado para longe da presença de Deus. Para longe da presença de Deus. O apóstolo Paulo, ele diz lá no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, que nós não podemos nos conformar com este mundo. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Eu tenho a perder com isso? Não, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então eu tenho a ganhar quando eu decido não me conformar com o mundo. Quando eu decido não me conformar com as coisas que o mundo me oferece e que podem me levar para longe de Deus. Mas muitas vezes nós agimos tal qual Jonas. Nós pegamos um barco para longe da presença de Deus. Para longe da presença de Deus. A palavra de Deus nos diz que há caminho que ao homem parece direito, né? E nesse conformismo com o mundo, muitas vezes nós escutamos, e talvez até nós falamos: mas não tem nada a ver isso aí, é normal,
Não tem problema nós fazermos isso. Não tem problema nós aceitarmos isso. Mas há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles é caminho de morte. E era o que estava acontecendo com Jonas. Para ele estava no caminho certo. Era um caminho direito. Ele estava indo para Tarsis, pagou a sua passagem, não estava de bicão no navio, poderia até muito bem dormir, tirar o seu sono, mas ele estava a caminho da morte, a caminho da morte. E nós muitas vezes fazemos como Jonas, nós tentamos explicar por que nós fugimos da presença de Deus. Nós tentamos explicar, e Jonas, ele tentou explicar. Ele tentou explicar. E ele ainda falou assim, mas eu sei do seu amor, Senhor. Eu sei que é longânimo em perdoar. Aí ele tenta se explicar. E muitas vezes nós agimos dessa mesma forma. Tentamos nos explicar quando estamos longe de Deus. Quando estamos fugindo da presença de Deus. Ah, por que você não está na igreja? Aí a gente arruma uma desculpa. Ah, por que você escolheu essa profissão? Aí a gente arruma uma desculpa. Ah, por que você preferiu esse curso? Aí a gente arruma uma desculpa. Nós temos desculpa para tudo. Nós temos desculpa para tudo. Nós temos desculpa até para não pregar o Evangelho. Até para não pregar o Evangelho. Ah, eu não sei o que dizer. Eu não sei o que falar para as pessoas. Fala da sua vida. Fala da transformação que Cristo fez em você. Eu tenho que falar da minha vida, da transformação que Cristo fez em mim. Enquanto Jonas fazia a sua vontade, as coisas continuavam a acontecer. Enquanto nós fazemos a nossa vontade, as coisas lá fora continuam a acontecer. Pessoas estão morrendo sem Cristo. Pessoas ainda estão por ouvir a palavra de Deus. Eu não gosto muito dessa expressão, saia da sua zona de conforto, né? O pessoal gosta de usar essa expressão, né? Mas a verdade é que muitas vezes nós ficamos na nossa zona de conforto. Tá bom para mim aqui. Tá bom. Eu tenho quem empregue, né? Posso ouvir? Tem quem toca, tem quem canta, e eu vou sentar e vou ouvir. Tá bom para mim. Mas e a minha parte? Enquanto está tudo bom para mim, estou fazendo a minha vontade, as coisas estão acontecendo lá fora. E por que Jonas não obedeceu a Deus? Por que Jonas não queria obedecer a Deus? E pelo fato de ele não ter obedecido a Deus, Deus permitiu que Jonas passasse por aflição. Passasse por aflição para poder aprender. Aí a gente pergunta, seria Deus ruim? Seria Deus ruim? Porque muitas vezes é essa a pergunta que as pessoas fazem. Tem até aquele videozinho daquele em espanhol, do cara que vai lá cortar o cabelo e o barbeiro diz para ele, não existe Deus. Eu não acredito que exista Deus. Se existisse Deus, não tinha tantas pessoas sofrendo, não tinha tanta morte. E a princípio, o homem que estava lá com a Bíblia na mão, engole meio seco, né? Mas depois Deus dá para ele a palavra. O que ele falar para aquele homem. E ainda dá lá o exemplo para ele levando um cabeludo para dentro do salão e dizendo, não tem barbeiro. Não existe barbeiro. Como não? Eu estou aqui. Ele está com esse cabelo desse tamanho aí porque ele não vem aqui, não me procura. Aí o homem diz, exatamente isso. Existe muita morte, existe tantas desgraças porque as pessoas não buscam a Deus. Então não é Deus que é ruim. Porque às vezes as pessoas, elas taxam Deus de ruim, Deus de tirano, né? Deus como alguém malvado, por conta das coisas que acontecem à sua volta. Mas não é Deus que é ruim. São as nossas escolhas que são erradas. São as nossas escolhas que são erradas. E a palavra de Deus, ela diz lá no livro de Deuteronômio. Vamos lá. Deuteronômio capítulo 11.
Deuteronômio capítulo 11, versículos 26 a 28. Vamos ver o que diz aqui em relação à questão de escolha. As nossas escolhas que são ruins. Deuteronômio capítulo 11, versículo 26. A Bíblia diz assim: Vede, hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Está diante de todos nós a bênção e a maldição. A bênção, se ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. A maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno para seguirdes. Desculpem, faltou a vírgula aqui, né? A maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. É Deus ruim? Seria Deus ruim? Vamos voltar lá no início de tudo. Vocês podem comer de tudo que tem aqui no jardim. Podem comer de tudo que tem aqui no jardim, menos do fruto da árvore que está lá no meio do jardim. Naquela lá você não coma, não toque, porque se comer ou tocar, certamente morrerá. A bênção e a maldição estavam diante de quem? De Adão e Eva. As escolhas, eles é que iam fazer escolha. Deus coloca diante de nós a bênção e a maldição. Nós escolhemos o que eu vou tomar posse. Eu escolho o que eu vou tomar posse. A escolha e os atos de Jonas trouxeram consequências sobre a sua vida. A escolha e os atos deles trouxeram consequências sobre a sua vida. E sabe de uma coisa? Não adianta nós tentarmos fugir da presença de Deus. Porque se você verdadeiramente for convertido, tem Cristo como seu Salvador, e você decidir fugir, ou eu decidir fugir, eu decidir fugir, para onde eu for, a maldição ela estará ali. Porque eu estou fugindo da presença de Deus. Porque eu estou fazendo a escolha errada. Então, homens de Deus, em fuga de Deus, trazem maldição aonde quer que eles vão. Então não é Deus que é ruim. Deus não é ruim. As nossas escolhas é que são ruins. Quando eu decido servir a Deus, buscar a Deus, nós podemos ter certeza que as coisas serão diferentes. As coisas serão diferentes. Às vezes, nós optamos por não servir a Deus porque nós temos pressa, Porque nós temos pressa. Hoje de manhã, eu falava lá na igreja que quando o povo de Israel entrou no Egito, Moisés deixou bem claro, no capítulo 1 de Êxodo, o número de pessoas que entrou no Egito. 70 pessoas. E quando Deus fez a promessa para Abraão, que iria fazer de Abraão uma grande nação, até o momento em que Jacó desceu para o Egito com a sua família, se passaram 200 anos. E eles desceram só em 70. Não cumpriria Deus a sua palavra? De fazer desse povo uma grande nação? Não teria Deus dito a verdade para os teus servos, para os homens escolhidos por Ele? Mas aí depois a gente vê o capítulo 1 de Êxodo dizendo que o povo de Israel crescia não só em número, mas também em poder, em força, que fez com que o povo do Egito ficasse inquieto, e o faraó decidisse destruir o povo de Israel. Mas quanto mais ele tentava, mais o povo crescia, mais o povo se fortalecia. Por quê?
porque até então o povo estava fazendo a escolha certa. Estava fazendo a escolha certa, permanecer no caminho do Senhor, permanecer servindo a Deus. Então, se algum dia alguém disser para você, olha, Deus é ruim, porque a gente vê tantas coisas ruins acontecendo, será que Deus não está enxergando isso? Será que Deus não está vendo isso? Aí diga, não, Deus não é ruim, eu é que faço escolhas ruins, as minhas opções é que são erradas. Deus, Ele permitiu que Jonas passasse por esse perigo para trazer Jonas de volta para perto dele. Para trazer Jonas de volta para perto dele. A natureza, o vento, a tempestade, ela serviu para quê? Para revelar o pecado de Jonas. Então muitas vezes Deus ele permite que nós passemos por adversidades para nos lembrar de quem nós somos, de onde nós estamos e de onde nós deveríamos estar, se nós não estivermos no lugar certo. E foi exatamente o que Deus fez com Jonas. Deus ele não se alegra com o sofrimento dos seus. Às vezes as pessoas podem pensar que Deus ele está alegre com o sofrimento. Não está. Deus ele não se alegra, mas ele permite muitas vezes o sofrimento por amor. Por amor. Ah, mas como é? Isso é amor, deixar alguém sofrer, né? João Pedro, quando era pequeno, dizia assim, olha, não vai perto do forno, está quente, não põe a mão aí. Mas falar para a criança, não faça isso, é a mesma coisa que faça. E não demorou muito, ele foi lá e pá, a mãozona no forno. Aí já viu, né? O berro que deu e como ficou a mão vermelha, a bolha subiu, né? Mas aí ele aprendeu. Seria o Rosalvo ruim? Que em tempo não foi lá e não tirou, né? Na verdade eu não vi o momento em que ele colocou a mão, mas ouvi o momento que ele sentiu a dor. Mas foi avisado. Então Deus muitas vezes ele permite que se passe por algumas adversidades para trazer de volta o seu servo, para trazer para mais perto o seu servo. Deus ele não se alegra. No caso de Jonas, essa foi a forma que Deus utilizou para poder buscar um servo desobediente, não permitindo que ele ficasse muito tempo no pecado. Uma vez alguém disse para mim assim, eu ouvi a seguinte frase: não há lugar no mundo para o verdadeiro filho de Deus, para o verdadeiro cristão. Não há lugar no mundo para o verdadeiro convertido. E não há. Deus faz com que ele volte. Deus faz com que ele se aproxime. Aí, muitas vezes, nós perguntamos quando as coisas acontecem em nossa vida, por quê? Eu não sei se o pastor Maurício vai se recordar, mas uma das vezes que ele pregou lá em Fernão, quando nós estávamos lá, ele disse isso para a gente lá. Não pergunta por quê. Pergunta para quê. Pergunta para quê? Porque quando nós perguntamos por quê, nós estamos o quê? Batendo de frente, né? Você não vai passear hoje. Por quê? Me dá uma razão. Não é assim muitas vezes? Você não vai na casa do seu amigo hoje. Por quê? Então muitas vezes quando acontecem as coisas na nossa vida, nós usamos essa indagação. Por quê? Mas não pergunte por quê. Pergunte para quê? Pergunte para Deus o que Deus quer lhe ensinar com isso. O que Deus quer lhe mostrar com esse momento que você está vivendo, com esse momento que você está passando. E com certeza, Deus ele vai mostrar para você exatamente aquilo que você precisa ver, ouvir e fazer. O pecado de Jonas, ele teve consequências, não só para ele, mas teve consequência para os demais também, né? Muitas vezes nós ouvimos a frase, as pessoas dizem assim: a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser.
faço dela o que eu quiser. Tem certeza disso? A vida é minha e ninguém tem nada a ver com isso. Se eu fizer o que Deus não quer, quem vai sofrer sou eu. Será que é só você mesmo? Será que só eu mesmo vou sofrer as consequências do meu pecado? Não. Muitas vezes o nosso pecado ele também traz consequência sobre outras pessoas. Né? Quer um exemplo disso? Se você vê alguém embriagado aí embriagado dirigindo, deixa ele dirigir embriagado. Deixa ele ir aonde ele quiser. Deixa ele ir onde ele quiser. Por enquanto é uma ação só dele, mas as consequências podem não ser só para ele. Não será só para ele. As consequências não será, porque ainda que ele caia num barranco, que só o seu carro tenha prejuízo, se ele tenha prejuízo do seu carro, ele vai para onde? Ele vai para um hospital. E quem é que vai pagar a conta do hospital? Muitas vezes não é ele. Muitas vezes é você, sou eu. Então as consequências da atitude errada dele também vai resvalar a gente. Então não existe essa questão, esse fato que a vida é minha, ninguém tem nada a ver com isso. O que eu faço, as consequências só serão em mim. Não. Não. Jonas aqui, além de fugir da vontade de Deus, ele também estava dando um mau testemunho para aqueles homens. E mau testemunho afasta as pessoas de Deus e passa um conceito do que é ser filho de Deus. Do que é ser filho de Deus. Então imaginem só a princípio, Jonas revelando que ele era alguém que servia a Deus, mas ele disse o quê? Eu temo a Deus. Foi essas palavras que ele disse para aqueles homens. Eu temo a Deus. Mas as suas atitudes demonstravam temor ao Senhor? Demonstrava isso? Muitas vezes as nossas palavras, aquilo que nós falamos, não são demonstrados, não estão em concordância com as nossas atitudes. É importante, meus irmãos, que nós saibamos que o nosso pecado, muitas vezes, além de nós, também pode prejudicar outras pessoas, pode colocar outras pessoas em perigo. E aqui, colocou, né? O pecado de Jonas teve consequência, não só para ele, mas para as outras pessoas que estavam no barco. Para outras pessoas que estavam no barco. Veio a tempestade, todos estavam em perigo, todos ficaram cheios de medo e eles faziam o que podiam. Faziam o que podiam. Faziam o que podiam para poder enfrentar aquela tempestade. Faziam o que podiam para enfrentar aquela tempestade. Jogavam as coisas fora para aliviar o peso. Mas eles não faziam exatamente o que era preciso. Ainda que a princípio por ignorância, porque eles não sabiam, mas nós podemos aprender com isso que muitas vezes quando nós estamos passando por tempestades, nós jogamos fora aquilo que nós acreditamos que seja o causador. Não é isso que está me causando, e a gente vai por eliminação, e vai jogando fora, e a gente não para perguntar, para que, Senhor, eu estou passando isso? Por isso. Porque talvez se eu perguntar para que, Senhor, eu estou passando por isso, Deus vai me mostrar. E eu vou no ponto certo. Vou no ponto certo para poder cessar aquela adversidade. Aqueles homens, eles estavam a princípio enganados, sinceramente enganados. E existem muitas pessoas que estão sinceramente enganados. Buscam os seus deuses. Esses homens, eles tinham as suas crenças. E a palavra de Deus nos mostra isso porque eles clamavam aos seus deuses. Eles clamavam aos seus deuses. Só que muitos de nós estamos como Jonas. Enquanto esses homens clamavam aos seus deuses, Jonas estava onde? Dormindo. Profundamente. Aí talvez a gente pergunta assim, mas como alguém pode dormir profundamente estando em pecado, estando no erro? É o costume, a conformidade com o pecado, a aceitação do pecado. E aí a mente vai ficando o quê? Cauterizada.
cauterizada, ao ponto de não sentir nada, ao ponto de não sentir arrependimento, não sentir amor, não sentir temor, e muito menos perceber as coisas que estão acontecendo à sua volta. E era o estado de Jonas. E muitos de nós estamos como Jonas, dormindo profundamente enquanto o mundo perece, dormindo profundamente enquanto pessoas buscam falsos deuses, e aqueles homens buscavam falsos deuses. E nós dormimos, irmãos. Eu durmo quando eu arrumo desculpa, quando eu priorizo as minhas coisas. Eu durmo quando eu faço a minha vontade e não a vontade de Deus. Enquanto isso, muitas pessoas ao nosso redor sofrem. Muitas pessoas sofrem nos vendo errar. Quer ver uma frase ruim de se ouvir? É quando alguém chega e pergunta para alguém assim: ah, mas fulano é da sua igreja? Eu trabalho com ele há anos, não sabia que ele era crente. Eu estava dormindo profundamente, enquanto pessoas à minha volta morriam sem Cristo. Tem muitas pessoas assim, Nós dormimos quando nós não somos usados para abençoar, no momento que pessoas precisam ser abençoadas. Muitas vezes, nós estamos preocupados com as nossas coisas, e nós nos esquecemos que pessoas precisam da nossa ação para serem abençoadas. Jonas, ele estava preocupado em fugir da presença de Deus, ele estava preocupado em fugir dos seus problemas, mas nós nos esquecemos que tem pessoas que precisam ser evangelizadas, pessoas que precisam de oração, pessoas que precisam ser discipuladas, pessoas que precisam de exemplo, pessoas que precisam de atenção, pessoas que precisam de amor. Mas nós dormimos profundamente. Uma coisa interessante aqui, quando o capitão daquele barco vai até Jonas, o mestre do navio chegou-se a ele e lhe disse: como podes dormir? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós para que não pereçamos. É um ímpio lembrando alguém que serve a Deus que ele está errado. E muitas vezes Deus usa pessoas que não são convertidas para nos mostrar que nós estamos errados. Eu tenho certeza que entre nós aqui, e eu me incluo nisso, em alguma vez eu ouvi da boca de alguém que não conhece a palavra, me falando algo que Deus quer me falar, que Deus queria me falar. E aqui nós temos um ímpio falando, lembrando Jonas de que ele estava errado. Lembrando Jonas que ele não estava buscando a Deus. Jonas, ele não estava orando. Quando nós fugimos para longe da presença de Deus, qual é a primeira coisa que nós deixamos de fazer? Quando nós nos preocupamos com a vida desenfreada, qual é a primeira coisa que nós deixamos de fazer? Nós deixamos de orar. E deixando de orar, consequentemente, nós deixamos de ler a Bíblia. Consequentemente, nós ficamos longe, cada vez mais longe de Deus. E nesse momento, Deus usou o incrédulo para fazer com que Jonas se lembrasse dele. Deus usou aquele homem, o capitão do barco, para que ele se lembrasse, para que Jonas se lembrasse de Deus. E aquele homem disse para Jonas: talvez ele se lembre de nós. Ora aí para o seu Deus. Talvez ele se lembre de nós. Deus sempre se lembra de nós. Deus não se esquece de nós. A palavra de Deus nos diz em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós.
Deus tem cuidado de nós. Ele não se esquece de nós. Nós sim nos esquecemos de Deus. Eu me lembro de um rapaz que me disse uma vez, lá em São Paulo, assim, Deus se esqueceu da humanidade. Foi isso que ele disse para mim. Deus se esqueceu da humanidade. Eu falei, não, Deus não se esqueceu da humanidade. A humanidade é que esqueceu de Deus. Deus está aí para que todos nós busquemos, mas nós nos esquecemos dele. Nós preferimos fugir de Deus ao invés de fazer a vontade de Deus. Ao invés de fazer a vontade de Deus. Aí Jonas, quando lhe é perguntado, o mestre do navio chegou-se a ele e lhe disse: como podes dormir? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós para que não pereçamos. Então disseram, cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Adianta fugir de Deus? Jonas não sabia que o problema era ele? Não sabia que tudo aquilo estava acontecendo por causa dele? Mas ele esperou o quê? Que os homens lançassem sorte. Mas Deus disse: não, peraí, turrão, não tem problema não, deixa lançar sorte. Talvez Jonas, se ele jogasse na loteria, ele nunca ia ganhar, mas naquele dia ele ganhou. Lançaram a sorte e caiu sobre ele. E aí as pessoas perguntam para ele. Então disseram: declara-nos tu agora, por que nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? De que povo és? Quando perguntaram isso para Jonas, o que Jonas poderia fazer nesse momento? O que Jonas poderia fazer nesse momento? Ele poderia curvar, dobrar os seus joelhos, pedir perdão a Deus, confessar o seu pecado a Deus, confessar a Deus que estava errado. Mas aí ele preferiu fazer o quê? Respondeu-lhes ele: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: o que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que fugiam da presença do Senhor, porque lhes tinha contado. Jonas preferiu confessar os seus pecados ao homem. Ele preferiu confessar que estava errado a homens, ao invés de confessar o seu pecado a Deus. A quem nós temos confessado os nossos pecados? Diante de quem nós temos nos arrependido? Se é que nós temos nos arrependido. Disseram-lhe: que faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. Aí Jonas pega e diz o quê? Seria Deus ruim? Seria Deus ruim? Mas mais uma vez Jonas faz uma escolha errada. Ele: não, espera só um minutinho, eu vou descer lá onde eu estava dormindo, eu vou conversar com Deus. E pode ter certeza que depois que eu conversar com Deus, essa tempestade vai acalmar. Aí quando eu chegar lá para onde eu estou indo, eu pego outro barco e volto. Ele poderia fazer isso, mas não. O que ele disse? Me joga no mar. Me joga no mar. E o mais interessante de tudo isso é que a essa altura do campeonato, esses homens já reconheceram o poder de Deus. Por quê? Como é que nós sabemos que eles reconheceram o poder de Deus? Quando Jonas disse para ele: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra. A princípio, os homens, o que eles fizeram? Eles resistiram ao fato de jogar Jonas no mar. Eles resistiram essa ideia de jogar Jonas no mar, mas eles não podiam. Mas notem que mais uma vez aqui, eles tentam resolver os problemas do seu jeito, e não do jeito certo. Mais uma vez eles tentam resolver o problema do barco que está indo a pique do jeito deles, mas não do jeito certo, tirando o pecado do meio deles. Eles precisavam tirar o pecado do meio deles. Jonas precisava confessar o pecado, eles precisavam tirar o pecado do meio deles. Mas não podiam,
porque o mar ia se embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor. Que Senhor? Agora eles clamaram? Na minha Bíblia está escrito Senhor com letra maiúscula aqui, o S maiúsculo. Eles já não clamaram mais aos seus deuses, eles clamaram ao Senhor. Eles clamaram ao Senhor. Ó Senhor, nós te rogamos, não nos deixes perecer por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Então levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, esses homens ao Senhor, com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Mas o Senhor deparou um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Mesmo Jonas vendo a ação de Deus, vendo o poder de Deus, vendo o que Deus estava fazendo, e com certeza Jonas pôde ver aqueles homens clamando ao Senhor. Ele com certeza ele tinha como reconhecer o agir de Deus naquele barco e na vida daqueles homens. Aqueles homens que posteriormente levaram o evangelho a outra localidade. Mas mesmo assim ele preferiu continuar no erro. Ainda assim ele preferiu continuar no erro. E Deus, mais uma vez, vai mostrar-lhe que ele estava no erro, que ele estava errado. As palavras de Jonas saíram de sua boca, mas as suas atitudes não autenticavam o seu testemunho. E aqui a gente aprende que a palavra de Deus ela se cumpre quando ela diz que quando ela é lançada, ela não volta vazia. As atitudes de Jonas eram atitudes que poderiam fazer com que alguém confiasse em Deus? As palavras dele eram uma coisa, a atitude dele eram outras. Mas como a palavra não é dele, quando ela é lançada, ela não volta vazia. E mesmo ele continuando, pode me lançar no mar, mesmo ele não se arrependendo, houve mudança na vida daqueles homens, porque Deus agiu, porque era a vontade de Deus. Porque era a vontade de Deus. Jonas, ele confessou os seus pecados a estranhos, mas não confessou ao Senhor. Por que ele fez isso? Porque ele não estava arrependido. E sem arrependimento não tem perdão. Sem arrependimento não tem perdão. Eu não sei qual é a sua condição de vida aqui nesta noite. Eu não sei em que momento se encontra a sua vida. Mas uma coisa você precisa sair daqui hoje, guardado na sua mente: sem arrependimento não há perdão. As adversidades continuarão acontecendo. Se eu não parar, não colocar o meu joelho no chão, se eu não me arrepender dos meus pecados, se eu não confessar os meus pecados a Deus, se eu não me entregar minha vida a Jesus, as adversidades continuarão acontecendo. E é o que estava acontecendo com Jonas. A palavra de Deus nos diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Seria Deus ruim? Seria Deus ruim? Não. São as nossas escolhas. As nossas escolhas são ruins. As nossas escolhas são ruins. As nossas escolhas são ruins. As nossas escolhas determinam o que mesmo, pastor? Como o senhor disse domingo? As nossas escolhas é para a gente mesmo, né? Para si mesmo. Mas quando a gente decide para o reino de Deus. Então eu espero que nessa noite você decida. Decida por entregar a sua vida a Jesus. Decida por reconhecer que está necessitando de Cristo como seu Salvador.